Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho e hoje nós vamos falar um pouco sobre as forças que atuam no mercado e como eu, como analista técnico, consigo interagir com o gráfico. De que maneira exatamente eu consigo interagir com o gráfico? Vamos lá? Na última semana eu falei para vocês que a análise técnica tinha a vantagem de ser fácil, de considerar, ainda que indiretamente, todos os fatores fundamentais que estão lá, já estão lá no preço, e também aqueles fatores que só são do conhecimento dos insiders. Não é? Muito bem. E falei também do timing da análise técnica, que é muito importante. Enquanto análise fundamental, da qual nós não falamos muito, mas ela tem um timing muito limitado, o timing da análise técnica é muito bom. Então, na verdade, o que tem que ser feito é que a gente tem que combinar as duas escolas, porque uma é absolutamente complementar à outra, a análise técnica e a análise fundamental. Mas, então, eu disse também que a análise técnica é um processo em que a gente tem um processo de interação com o comportamento da massa, né? Lembram? A média das opiniões de todos os participantes do mercado ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Se você não viu esse vídeo, vale a pena. Veja o vídeo da semana passada. E nós fazemos esse processo de interação usando uma interface visual. Uma interface visual que são os gráficos. Porque os gráficos nada mais são do que o espelho do comportamento da massa, como eu mostrei para vocês. Mas eu tenho que agora passar para vocês um conceito de análise técnica, que é o seguinte: a gente interage com o comportamento da massa, mas sobre o tema de estar olhando a guerra que é travada no mercado todo dia, diariamente. E eu convido então vocês para entrarem e assistirem essa guerra no que eu chamo de terra de touros e ursos. Aqui está a terra do touros e ursos. Os ursos, minha gente, moram lá no topo da montanha e os touros moram aqui no início da planície. Os touros querem avançar ou querem que o preço avance em território inimigo, eles querem avançar junto com o preço para o território inimigo e querem que isso aqui chegue lá na estratosfera. E os ursos querem que isso daqui caia e venha para a planície, porque se os preços subirem, os touros, ou seja, quem está comprado no mercado vai ganhar, e se os preços caírem, quem está vendido no mercado vai ganhar. Então existe uma guerra constante entre essas duas forças do mercado, os touros e os ursos. Os vendidos são representados pelos ursos porque o urso dá a patada para baixo. E os comprados são representados pelo touro porque ele chifra para cima. Então, Wall Street, lá nos Estados Unidos, usa bastante representar as forças de compra e as forças de venda com essas figuras do touro e do urso. Existem várias pinturas. Até essa aqui que vocês já devem ter reparado aqui, é um quadro que eu tenho aqui no escritório. Tem lá o touro de Wall Street. O touro significa mercado em alta, significa economia indo bem. Então ele é muito mais popular do que o urso, né? Lá em Chicago só tem estátua do touro. Mas nós temos que entender que o mercado é uma guerra. E por que são travadas as guerras? Ora, muito simples. Por uma razão só, todas as guerras são travadas por uma razão, né? Basicamente por uma razão: dinheiro. E nos mercados, quando a gente olha o gráfico sobre esse prisma, a gente muitas vezes consegue facilmente perceber que as forças de compra estão dominando, o comprado ou o touro está dominando, os preços estão subindo. Mas outras vezes, bem, quando o preço está subindo é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Mas outras vezes, olhando os gráficos sobre o mesmo prisma, a gente vai ver que está havendo uma batalha entre os dois exércitos dos touros e dos ursos. Eles estão cá se engalfinhando. E aí cabe ao analista técnico tentar saber quem vai ganhar essa batalha. E a gente tem diversas técnicas e conceitos que nos ajudam a saber
de antemão quem vai ganhar essa batalha. Porque a ideia é que quando uma das forças ganha uma batalha, ela avança em território inimigo. Quando os touros ganham uma batalha travada num certo nível de preço, eles avançam em território inimigo. E com isso os preços sobem e eles ganham dinheiro. E vice-versa, quando os ursos ganham uma batalha, os preços caem e os ursos ganham dinheiro. Muito bem. Aqui nesse gráfico a gente vê claramente uma batalha em andamento. E a gente vê que aqui no nível de 7, os vendidos se tornaram mais fortes do que os comprados. Os ursos puseram os touros para correr. Mas aqui foi o contrário. Os touros, que já tinham feito nesse mesmo nível, aqui a 5,50, eles aceleraram, tomaram a iniciativa, ficaram mais fortes e fizeram o preço subir de novo. Aqui os ursos entraram dominando novamente e puseram os preços para baixo. Então, à medida que o mercado vai deixando pontos num determinado nível, topos no caso aqui, e fundos, a gente em análise técnica define isso como nível de suporte e resistência. A resistência é o nível que está em cima dos preços atuais, e a gente diz que ele resiste aos preços, e o suporte está embaixo e suporta os preços à medida que eles se aproximam desses níveis. Agora, isso aqui nada mais é do que uma maneira também de a gente demarcar a área onde está sendo travada essa batalha, que foi aqui entre 5,50 e 7 e pouquinho, né? Então, olhando esse gráfico, talvez não dê para saber quem vai ganhar essa batalha. O analista técnico experiente, por outro lado, ele já sabe que provavelmente será o touro que vai ganhar essa batalha, porque essa batalha foi precedida de uma alta no mercado, e esse tipo de comportamento de massa é característico de uma parada de acontecer durante as tendências. E, portanto, ele costuma dar continuidade ao movimento que o precedeu. Isso é uma das chamadas formações gráficas de continuação. Mas, se a gente esperar um pouquinho e eventualmente surge um outro candle como esse, agora a gente já sabe quem ganhou a batalha. Isso aqui já é o que eu chamo de análise técnica acontecida. Os touros ganharam a batalha porque eles furaram essa linha aqui. Até então, os preços, quando chegavam a 7, caíam. Dessa vez, não caíram mais e subiram ao invés disso, né? Aqui nós temos uma outra situação em que, de novo, a gente pode estar em dúvida, se bem que isso é um comportamento característico que mostra topos no mesmo nível e fundos consecutivamente mais altos, que costuma dar continuidade também ao movimento que o precedeu e costuma romper esse nível e subir bastante. Mas se a gente espera um pouquinho de novo e vem um candle desse, a gente sabe que é o touro que dominou o processo. Esse é um outro exemplo de uma batalha que durou alguns meses numa criptomoeda chamada Binance, e os preços de fato romperam esse nível aqui para cima e acabaram subindo 40% depois desse rompimento. Muito bem. Existem também umas expressões de mercado que eu queria deixar com vocês, que é o seguinte: quando o mercado está em alta, disse que é um bull market, porque é o mercado do touro. Quando o mercado está em baixa, disse que é um bear market. E quando eventualmente um investidor está altista, disse que ele está bullish. Ou se ele está baixista, disse que ele está bearish. Muito bom, minha gente. Então vamos agora mudar para o terminal enfoque e vamos dar uma espiada no Bovespa e no S&P rapidinho. Bem, o Bovespa, depois de ter dado uma titubeada, bem, o Bovespa está, já mostrei na última semana, ele está nessa tendência de alta de longo prazo, que eu acho que tem tudo para ir bastante ainda para cima, primeiramente atingir aqui os 100 mil pontos, mas eu tenho ressaltado bastante que ele, infelizmente, depende dos Estados Unidos não ter uma queda muito grande, que eu acho que está para acontecer. Por outro lado, se a gente olhar no curto prazo aqui no Bovespa, a gente vê que ele já teve 3 movimentos de alta
que é geralmente o que costuma acontecer antes de ele ter uma correção mais acentuada. Uma correção mais acentuada seria parecida com essa daqui, ou até essa daqui, ou essa daqui. Nós tivemos essa primeira correção aqui, depois tivemos uma segunda correção, e agora eu acho que os preços eventualmente podem chegar no mínimo a 90 mil pontos, e se não chegar aqui nessa reta de longo prazo, que mostra o ângulo de inclinação que está sendo respeitado pela massa, né? E que estaria aqui nos 85 pontos. Então, existe um potencial de queda bastante significativo. Hoje os preços sobem, esse potencial poderia ser aí de uns 15% aproximadamente, no mínimo, né? Muito bem, então hoje os preços sobem, mas nós temos que esperar o fechamento, porque ontem, ao se aproximarem do topo, onde eles tiveram uma reversão, dada por uma formação característica de candlestick, nós tivemos também uma reversão, confirmando uma reversão que é mais ou menos parecida com essa. Agora precisa ver se ele vai segurar nesses níveis que estão sendo testados no momento, principalmente aqui nos 98 mil, onde ele reverteu a última vez. Então está um pouco indefinido. Se nós tivermos uma reversão, se ele vier abaixo do fundo de ontem, eu acho que ele vai configurar esse processo todo aqui como uma reversão e nós vamos iniciar a queda. Mas não dá para descartar a possibilidade dele subir e testar os 100 mil pontos. Então um pouco indefinido o Bovespa agora. E vamos passar para o S&P, que eu tenho dito é o cara que manda no mundo. Ele ainda não abriu, ele vai abrir daqui a 1 hora, mas as evidências continuam aí, né? Nós temos diversas delas indicando que a chance é grande que a gente tenha uma correção bastante pronunciada nos Estados Unidos. Nós já tivemos 3 movimentos de alta, o mercado fez uma formação característica de topo, que chama-se topo duplo, está ilustrado em tudo quanto é livro de análise técnica. Ele iniciou uma tendência de baixa, nós já tivemos 2 fundos consecutivamente mais baixos e 2 topos consecutivamente mais baixos, esse e esse, e enquanto ele não romper esse nível de resistência aqui, eu vou continuar achando que essa tendência foi revertida. Esse nível que eu passei em verde aqui, enquanto ele não romper esse nível, que estaria aqui, um pouquinho acima de 28, eu continuo achando que ele pode reverter a qualquer momento e reassumir a tendência de baixa. Isso aqui teria sido uma reação espetacular, mas ele reassumiria a tendência de baixa rumo ao objetivo que eu acho que ele vai acabar atingindo, que seria a correção de proporções Fibonacci desse primeiro movimento, quer dizer, dessa grande tendência de alta que subiu 270%, e chegaria aqui próximo dos 1.800, isso seria uma queda proporcional, uma queda potencial de 35%. Mas vamos ver aqui, finalmente, no gráfico do S&P, do mini S&P que não para, vamos ver que cara ele está tomando, porque esse mercado futuro do mini, ele anda direto. Ontem foi feriado nos Estados Unidos e hoje a gente vê que ele está num candle de indecisão. Se o mercado fechasse assim, já estaria acendendo uma luz amarela. Agora, se o mercado depois, amanhã, por exemplo, se ele fechasse assim e amanhã ele fizesse uma reversão, isso aqui eu estaria considerando de maneira bastante negativa também. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E queria dizer que as recomendações que eu faço aqui são todas independentes, na minha condição de analista de valores imobiliários, não sou ligado a ninguém, não tem nada, são apenas as minhas opiniões próprias. Isso aí, te vejo amanhã. Um abraço, tchau.